dia. Nosso HD2. Deixa eu ver se está gravando. Ok, gravando. Gravando aqui também. Tudo certo, pessoal? Então, estamos gravando. Como é que foram na aula anterior? Tiveram aula antes da minha? Como é que está sendo o início? Os professores se ajustando, melhorando? Bom dia, Ana Paula. Eu não tive, hoje só comprou. Opa, então tá bom. Então vai me ajudar hoje, vai ser minha monitora. Vai me ajudar bastante hoje, então. Então, pessoal, vamos começar com o capítulo 1, já está disponível no Moodle. Eu às vezes, esqueço de falar algum ponto, e aí eu começo a perturbar a vida de vocês, mandando uns e-mailzinhos ali, né? Com base no Moodle. Mas só lembrando, né? Assuntos assim importantes que às vezes eu esqueço de falar e eu gosto de relembrar. Às vezes a gente não tem tempo e etc. Tal. Então eu acho que eu mandei tenho certeza que eu mandei 3 informações para vocês. Então, gostaria que vocês lessem ali, ou tomara que tenham lido, para ficar, que não precisa perder mais tempo, mas que são pontos simples, mas de suma importância, né? Espero que vocês tenham lido, sempre dão uma olhadinha no Moodle, não precisa ver como no WhatsApp, 1 minuto em cada 24 horas, mas pode ser umas 2, 3 vezes por dia, acho que já é bom, sempre a gente manda algumas informações. Então, hoje nós vamos começar com o capítulo 1, com bastante prazer. Eu gostaria, embora os slides eu tenho seguido a metodologia do Asaf Neto, eu gostaria de começar, o plano de ensino eu comecei de trás para frente, por uma questão, na minha concepção, de uma lógica. Só que eu não posso mudar o plano de ensino, que a regra é essa. E eu também não usaria de mexer na metodologia do Asaf Neto, muito mais experiente, muito mais pesquisador, muito mais tempo de vida e sucesso na sua venda dos livros. E eu não queria mexer na metodologia dele. Mas eu gostaria de adaptar essa metodologia dele a alguns pontos que eu gostaria de começar com vocês. Então eu vou começar com um slide número 7, se não me engano. Vamos em conjunto ver aqui. Ó. Vocês já têm isso lá, pode ir olhando também. 4. Deixa eu ver se é esse aqui. Não é o 7, não é o 8, é o 9. Eu vou abrir aqui, que o que interessa são as informações. Eu gostaria de trocar umas ideias. Hoje vai ser mais uma troca de ideias, mais informações sobre indicadores de mercado. Vai ser bastante light, mas para a gente deixar gravado e repensar ou pensar sobre esses pontos que eu vou falar, que eu considero extremamente importantes. Então eu vou abrir aqui e vou começar a conversar com vocês. Eu não vou ver vocês, mas vocês, por favor, me interrompam a qualquer momento no áudio ali, é importante para a gente. Bom, nós vamos estudar finanças corporativas. E finanças corporativas significa que nós vamos estudar empresas que geram lucro. Nós não vamos estudar empresas do governo e não vamos estudar empresas do terceiro setor. Então, de acordo com o programa, não é porque eu não quero, porque o programa, porque o projeto pedagógico diz que o nosso curso é Administração Financeira voltada para empresas. É claro que a gente, tanto a pública quanto a do terceiro setor, nós podemos utilizar parte dessa nossa teoria. Eu diria o seguinte, conceitual, uns 70%, mas tecnicamente, através de algoritmos, modelos e técnicas, quase sempre eles têm outros indicadores. Até porque, só para explicar para vocês, o objetivo da empresa privada, né, é lucro,
né? E o caso de uma empresa pública, ela tem o lucro dela é social, né? Tem um outro pensamento. E aí toda a metodologia e a descoberta de novos indicadores, eles são diferentes. Então parece que tudo é igual, mas não é igual. Eu quero dizer para vocês que nós vamos começar a estudar a parte de empresas privadas. Por isso que eu botei essa empresa aí, deixando bem claro isso aí. Então ele é voltado para as finanças corporativas, né, empresariais. Ao longo do tempo, vocês vão estudar também, acho que tem algumas disciplinas de administração pública, mas, por exemplo, finanças públicas nós não temos no nosso curso e nem no terceiro setor. As disciplinas teóricas, elas se ajustam mais. As mais quantitativas, elas se afastam um pouco mais também. Então, mas isso não vai desmerecer o nosso estudo, porque se nós quisermos depois nos especializarmos nessas outras instituições, nós temos que fazer algum curso de especialização, né? Porque existe hoje, por exemplo, o curso de graduação em administração pública, com foco no poder público, no serviço público, com seus indicadores próprios. Tá certo? Bom, isso é uma coisa. Então, vamos deixar claro que nós vamos focar em empresas privadas e que tenham lucro. Esse é o objetivo do nosso projeto pedagógico. Um segundo passo, eu queria dizer para vocês o seguinte: antes de começar a filosofar um pouquinho com vocês, hoje vai ser um pouquinho mais de filosofia financeira, é importante a gente ter esses conceitos gravados, mas também uma filosofia prática voltada ao mercado, vocês vão ver. Eu gostaria de fazer uma diferença e lembrar vocês o que é a administração financeira 1 e a administração financeira 2. Eu gostaria de perguntar para vocês, por favor, de uma forma simples, não se acanhe, mas eu gostaria de perguntar para vocês qual foi o objetivo, assim, simples, de uma maneira simples, não precisa ser técnica, mas qual foi o foco da administração financeira 1? Queria saber de vocês. Qual é o foco? O que vocês levaram de bom lá do professor André? Aprenderam bastante modelos, bastante técnicas. Mas qual que é o objetivo da administração financeira 1 hoje? Porque nós temos a administração financeira 1 e 2. Por que essa separação? E qual é a separação básica? Vou aguardar alguém se habilitar aí. Alexandre, Ana Paula, vamos lá. Camila, Carlos Eduardo, Carolina, Gisele. Vamos lá, pessoal. Uma dica aí, assim não precisa ter nenhum conceito técnico, intelectual, nada. Qual foi o objetivo de nós estudarmos a administração financeira 1? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem escreveu alguma coisa aqui. Deixa eu puxar aqui. Vamos ver. Talvez a introdução ao mundo das finanças. Eu lembro de algumas coisas para tomada de decisão. Eu me lembro, era mais sobre a função financeira da empresa. Era um entendimento de cálculo sobre custos e investimentos. O que mais valia a pena. Eu creio que entendemos a otimização do capital para que amplie o lucro da empresa. E as opções com viáveis ou não para a empresa, de certas circunstâncias. Bom, tudo que vocês falaram não está errado, está certo? Mas imaginem um alvo. Vocês acertaram o alvo, mas eu diria para vocês
que não acertaram na mosca, vamos chamar assim. Mas sem problema. É importante, então isso é bom que aconteça, porque eu quero frisar isso para vocês. Eu quero dizer em um minuto para vocês qual foi o objetivo de estudar a Administração Financeira 1. E depois vocês vão ver, bom, então esse é o objetivo com todos aqueles cálculos. Agora, talvez eu entenda mais por que foram feitos aqueles cálculos. Então, a Administração Financeira 1 é a preocupação da empresa dela gerar caixa, olha só, dela, de alguma forma, gerar caixa, dinheiro, para poder pagar suas dívidas no curto prazo. Essas dívidas de curto prazo equivale contabilmente a um ano. Qualquer atividade mais de um ano é considerado já longo prazo. Então, olha só, o objetivo da Administração Financeira 1, o grande objetivo, é todo o esforço que eu preciso fazer para gerar dinheiro, não lucro a princípio. A princípio, não. No primeiro momento, é gerar dinheiro para pagar as nossas dívidas, para fazer com que a empresa trabalhe no dia a dia. É para evitar que o fornecedor não me corte a matéria-prima, para evitar que os funcionários não deixem de trabalhar na empresa, ou seja, eu tenho que fazer a empresa estar funcionando. Depois eu vou ver se tem lucro ou não, que aí entra na minha área, que aí entra na perspectiva do longo prazo. Eu já falei no nosso encontro anterior que o capital de giro que a gente precisa é como, por exemplo, eu preciso estudar, mas antes disso eu preciso comer, eu preciso descansar, eu preciso dormir, eu preciso comprar roupa. Então eu preciso gerar recursos de alguma forma, não lucro, gerar recursos, ou, por exemplo, trabalhar e ter um salário, para eu poder estar em pé, ter condições de chegar até a universidade e começar a estudar. Porque daí para frente, o começar a estudar é uma capacitação, é um investimento de longo prazo, que isso vai me gerar lucro no longo prazo. Então, a gente estudou técnicas para poder fazer com que a empresa gere dinheiro de alguma forma, no primeiro momento. Não estamos preocupados ainda com retorno de lucro, no curto prazo, para que eu possa pagar as minhas contas. Esse foi o grande objetivo. Então, aí o professor André ensinou um monte de técnicas, caixa, contas a receber, prazo de contas a receber, tudo isso para azeitar a empresa, a máquina da empresa, para que ela não pare de funcionar. Ponto. E Administração Financeira 2? Aí sim, aí eu vou ver que tudo aquilo que eu investi, que eu estou gerando caixa, que eu me propus a fazer, se houve retorno disso. Então, a nossa disciplina vai ser um estudo mais voltado a longo prazo para ver se os retornos que estão vindo são rentáveis ou não, são sustentáveis, se garante a empresa para o futuro. Então, são duas coisas bem diferentes. Então, aí eu vou explicar outras técnicas para observar, para acender essas luzes, para saber se ela está no vermelho, no amarelo ou no verde. Tá certo? Então, ficou claro isso aí? Indo mais para frente, eu quero mostrar para vocês o que eu falei, botar num gráfico. Aqui. Olha só. Então, nós temos a empresa. Raciocinem comigo, temos a empresa. Eu peguei essa empresa e traduzi num organograma, um esqueleto da empresa, onde geralmente isso aqui é um modelo de uma empresa grande. Obviamente que empresas menores não têm todas essas funções. Mas nós temos que ter uma visão acadêmica, grande. Depois a gente adapta para o pequeno. Então, estuda o grande e é fácil adaptar o pequeno. Vocês observem que aqui nós temos o presidente, temos o conselho administrativo, que são os acionistas, por exemplo. E temos aqui, depois do presidente, nós temos aqui as áreas que nós estudamos em administração. Observem aqui, recursos humanos, nós estudamos isso bem. Operações na área de produção. Na parte de marketing, a gente estuda. Na parte de sistemas de informações. Então, são pilares importantes que nós estudamos na administração. E, consequentemente, eu puxei brasa para minha sardinha, botei aqui a nossa bem no centro do esqueleto, do organograma, que é a parte de finanças.
Mas olha só como é que é dividido as funções da administração financeira em tesouraria, geralmente é esse o termo que a gente usa, e controller. Como é que a gente pode fazer uma analogia com o nosso estudo a respeito da teoria que a gente está estudando? O tesoureiro seria a administração financeira 1 e o controller seria a administração financeira 2. É isso que eu estou dizendo. Eu vou começar a conversar com vocês com o que acontece na vida prática. É isso? Então ninguém diz lá, o vice-presidente financeiro, tudo bem, isso aí não muda. CFO, também dito aí em termos mais de grandes empresas multinacionais, ninguém diz, a minha empresa tem administração financeira 1 e administração financeira 2. Não. Geralmente, a minha empresa tem um treasury, ou seja, um tesoureiro ou uma tesouraria que cuida do dinheiro, da geração do dinheiro, e tem o controle, que cuida das aplicações, dos investimentos e dos custos para ver o retorno dessa empresa no longo prazo. Se nós descermos aqui no nosso organograma, olha só o que faz a tesouraria. Cuida dos gastos de capital, da compra de equipamentos, das contas de crédito, contas a pagar e contas a receber, operações de câmbio, caso a empresa tenha importação, exportação, tem o seu planejamento financeiro de curto prazo, tem o gerente de caixa, olha só, muito conversado com o professor André Leite, tem o fundo de pensões para, no caso de situações de recursos que sobram no curto prazo, é possível aplicar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que olha só a divisão entre a administração financeira 1 e a administração financeira 2. Então, o tesoureiro está preocupado de aplicar técnicas que me permitem gerar dinheiro e saber se eu posso pagar, liquidar os meus compromissos de curto prazo. Isso é o primeiro passo. Para a gente não esquecer mais, é como primeiro. Eu preciso do pão nosso de cada dia para eu poder frequentar o longo prazo, para eu frequentar a minha universidade. Se eu não tenho condições de gerar condições para comer o pão nosso de cada dia, nós não temos condições de estudar o controle. Por isso, a administração financeira 1 é importantíssimo isso aí. E o segundo também é importante, porque uma vez eu alimentado, uma vez eu paguei todas as minhas dívidas, a minha empresa continua gerando e aí eu vou saber se eu tenho lucro ou não. É aquela mesma coisa se fosse um poeta, né? Não adianta eu ser só um poeta e não conseguir, por exemplo, não conseguir vender os meus poemas. Eu vou morrer de fome. Não adianta só elocubrar. Tem que gerar recursos no dia a dia e depois temos que investir no longo prazo. Perfeito? Deu para tentar entender o que eu... Deixa eu ver se o outro aqui para a gente... Vamos ver aqui o que diz o outro. Eu dei um zoom aqui maior de tudo aquilo que eu expliquei para vocês. Aqui está mais claro, esse slide aqui está mais claro. É só para diferenciar, né? Eu não queria perder o todo, mas aí eu dei um zoom ali só no nosso departamento, né? Puxei mais brasa para minha sardinha ainda. E aí, olha só, tesouraria, aquilo que eu falei, o objetivo financeiro de curto prazo e a controladoria financeira de longo prazo, a administração financeira 2. Observem, a controladoria cuida da contabilidade financeira, os registros para saber se eu vou ter lucro ou vou ter prejuízos, contabilidade de custos, se meus produtos estão tendo um preço acessível ao mercado e ter capacidade de concorrência, orçamentos, no caso, saber se a gente no longo prazo vai poder ter lucro ou prejuízo na empresa, cuidar dos tributos, do imposto de renda, isso é muito importante, a preocupação disso aí, porque muitas vezes a empresa não tem nem condições de pagar os seus tributos, então nós temos que ter um setor de tributos. É claro que as empresas menores não têm todas essa estrutura, mas tem pelo menos o caixa, né? Tem a contabilidade que é obrigado a ter. Isso aí já é o embrião para o desenvolvimento da empresa. Perfeito? Então, isso é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, resgatando aquilo que a gente teve e ligando com aquilo que vocês terão. Perfeito? Ainda um pouquinho mais para frente,
e quebrando a metodologia do professor Assaf Neto, eu vou dizer para vocês que é nesse mundo aqui que nós vamos gerar. Rapidamente, depois a gente volta com mais calma nisso aqui. Mas, nós temos aqui, esse desenho aqui, é o balanço patrimonial. De um lado, que vocês já ouviram falar, o ativo, e do outro lado, o passivo, composto de o passivo e o patrimônio líquido. Então, passivo mais o patrimônio líquido é o passivo total, e aqui nós temos o ativo total. Então, na nossa disciplina, nós vamos passear em todos esses instrumentos. É aquilo que eu digo para vocês. O primeiro capítulo está mais ou menos aqui, preocupado, o primeiro e o quinto capítulo, né, que é aquilo que eu disse para vocês, desempenho operacional. Será que eu estou ganhando dinheiro com os meus recursos? E o quinto capítulo lá dizendo, será que os indicadores vão me dizer que eu estou tendo retorno para a empresa? Então, todo o dinheiro que for aplicado aqui, eu quero saber se gera lucro e se tem um retorno para sustentar essa empresa a longo prazo. Então, nós vamos estudar decisões de investimentos, aplicação de recursos. Isso é principalmente o capítulo 5 e o primeiro capítulo. Qual que é a preocupação? A nossa preocupação é administrar o risco econômico. Ou seja, se todo o investimento que eu fiz na empresa, eu quero saber se ela está gerando lucro. Lembra? Sempre voltado nisso, a minha preocupação. Então, o risco econômico é a geração de lucro, mais ou menos. Então, eu tenho um risco. Eu tenho um risco que a gente chama de econômico. O que é o econômico? É o ganho que eu vou ter no decorrer do período. Então, eu pergunto, esse risco econômico, ele sustenta os custos que a empresa vai oferir? Então, nós vamos estudar de um lado o ativo e do outro lado o passivo. O que a gente vai estudar do passivo? Nós vamos estudar aqui, por exemplo, decisões de financiamento. Muito preocupado esse lado aqui com os custos. Então, de um lado, eu quero ver o lucro e do outro lado eu quero ver o custo. E nós vamos dividir em partes. Primeiro, o custo de capital de terceiros, ele é suficiente, ele é caro? O custo de capital próprio, ele é suficiente, ele é caro? Os dois juntos, aqui, vou ter um custo total. Eu pergunto, esse custo total, ele é inferior ao retorno que eu estou obtendo? Então, qual é a minha preocupação? Risco financeiro. Esse risco financeiro está muito atrelado ao custo. Por isso que nós vamos estudar o custo de capital próprio, o custo de capital de terceiros e o custo médio ponderado de capital. E depois estudar essa estrutura de capital. Então, todos os capítulos que nós vamos estudar, ele está dentro da empresa. Nós vamos fazer um tour por ela, né, que é a missão da nossa disciplina. Em resumo, fechando, preocupação para a empresa funcionar. Eu comecei pegando o dinheiro dos sócios e botando na empresa. Se precisar mais, eu fui no banco e peguei dinheiro, que é o capital terceiro, botei na empresa. Então, eu tenho um compromisso de que o dinheiro investido aqui na empresa dê um retorno e a minha preocupação da empresa aqui também é saber se o custo é inferior ao retorno que eu tenho. Então, grande preocupação minha, risco econômico, que está ligado ao lucro, e o risco financeiro ligado ao custo. Perfeito? Então, esse era um introito que eu queria dar para vocês a respeito, até antes de entrar efetivamente no capítulo 1, que são considerações financeiras bem voltadas à nossa disciplina, eu quero dizer para vocês eu queria dizer para vocês essa diferença, essa separação entre a administração financeira 1 e a administração financeira 2. Mas isso tudo tem uma lógica. Vocês observaram que isso aí na prática só não é dito da forma como a gente aprende na academia, mas significa que é isso. Claro, né? A gente estuda de forma conceitual, mas a gente depois, aplicando na prática, vai tendo esse conhecimento. Então, nosso primeiro ponto de manhã cedo agora é saber o que a gente estudou em Financeira 1 e o que a gente estudou em Financeira 2. Ok? Alguma consideração? Alguma contribuição? Era isso mesmo? Ficou claro? Ajudou? Complicou?
A Nathalie Bruna Poli, conheço, tem um colega que chama-se Poli, não sei se é filha ou parente. Os Polis são bastante, uma família tradicional em Floripa, né? Ok, Camila Kretz, também me lembro de que também a família Kretzer tem comerciante, empreendedor. Eu me lembro de algumas, não sei se foi lanchonetes, bares ou pequenos supermercados, Kretzer, alguma coisa de carne também. Qual é o nome dele, professor? Pois acho que, se não me engano, é Paulo Poli. O teu parente é Paulo Poli. Foi meu colega de infância. Isso, tem de carne, transportadora, é isso aí mesmo. Parabéns, então é isso aí, ó. Se você, Camila, vai pegar, já tem essa veia de empreendedor, eu tenho certeza absoluta que de alguma forma tu vais usar os conceitos de administração financeira 1 e financeira 2. E um dia é possível, eu vou lá comprar carne e conversar comigo, realmente eu estou utilizando, etc. É possível que não utilize com tanta sofisticação. O que a gente vai fazer primeiro dar uma visão de uma empresa grande, preparar você para a empresa grande, e depois a gente adapta para a empresa pequena. Né? Porque o diferente seria deixar de dar algum tipo de informações. Então, a família Poli é bastante grande, Natália. É isso aí. Mas eu me lembro, até ali na universidade tem um shopping, tem um shoppingzinho ali. Ele, se não me engano, ele acho que é o síndico daquele shopping ali. Sou aqui do norte do Rio Grande do Sul, mas tenho parentes aí sim. Poxa, é grande mesmo, né? Então tá bom. Ok. Feito esse introito, eu vou voltar lá com vocês e vou voltar lá então de acordo com a sugestão do professor Assaf Neto, o qual eu sigo, tenho bastante respeito, gosto muito. Então vamos lá. Eu vou abrir outra vez aqui para ficar maior aqui, né? Vamos lá. Bom, eu vou pincelar alguns conceitos que são escritos no nosso livro-texto, mas eu quero fazer referência do porquê que eles estão escrevendo. Então, ele começa nesse primeiro momento, nesse primeiro capítulo, relembrando, puxando lá do fundo o que são finanças. Tudo bem, ninguém precisa decorar isso aqui, todo mundo sabe que finanças é mexer com dinheiro. Na verdade, é administrar recursos financeiros. Quando eu digo que quero administrar, eu quero gerar retorno nesse dinheiro que está comigo. Mas tem uma frase aí que eu venho conversando com vocês e que eu dei bastante atenção desde o nosso primeiro encontro, antes de falar especificamente, que finanças é a arte, que está em azul ali, é a ciência de administrar recursos financeiros. Você sabe que finanças é mexer com dinheiro, e mexer com dinheiro é fazer com que ele renda, com que ele cresça, não que ele diminua. Bom, mas aonde que eu quero chegar? Ciência talvez não seja não seja um termo pouco conhecido de vocês. Mas está uma palavra ali chamada a arte. O que tem a ver finanças com arte? Será que eu preciso desenhar um quadro? Será que está ligado com grandes pintores? Quem é que poderia me explicar isso aí um pouquinho? O que significa isso? O que poderia significar? Que finanças é a arte, é a ciência de administrar recursos financeiros. Por que a arte, principalmente? E por que a ciência? Os dois estão muito ligados. Até a gente já conversou, falei de forma mais teórica, mas quando a gente entra no mundo financeiro, eu quero mostrar para vocês que não está desconectado com a nossa realidade. Quem é que
Quem é que se poderia contribuir aí? Ciência porque a estratégia é validada. Ok, perfeito. Até já vou completar. Isso mesmo, Natália. Ela precisa ser validada, ela precisa ter um processo científico. Né? Lembra quando eu falei, quando na medicina, se eu replicar o meu processo, ele tem que ser sempre iguais, na engenharia, nas ciências exatas, né? Na área de ciências sociais, os resultados nem sempre são os mesmos, exatamente os mesmos, mas a grande preocupação que a gente chama de ciência, por isso que a administração é uma ciência, por ter um processo científico, um processo que a gente pode repetir e os resultados que a gente obtém são validados, como você fala. Tudo bem. Podemos até dizer, então, que ciência é toda a técnica que a gente aplica em administrar os recursos financeiros. Perfeito. Eu tinha quase certeza até que vocês entenderiam. O que me intriga um pouquinho e o que eu chamo a atenção aí, o que eu valorizo a vocês, pelo que eu já passei, por exemplo, é a arte. Aí diz a Natália que porque ela possibilita que a função da empresa seja efetivada, talvez ligada ao propósito. Puxa, o nome é uma explicação, deve estar correto, mas mais sofisticada. Opa, está travando? Pessoal, vamos ver o que houve. Será que bastante? Vamos aguardar um minutinho, porque já aconteceu em situações anteriores e de repente carrega um pouquinho e a gente dá uma esperadinha aí. Então, enquanto isso, alguém pode escrever? Está quase. A Natália chegou, eu digo assim, vamos raciocinar num alvo e vamos ver que está muito próximo da mosca. Quem mais pode aprimorar ali o conceito da Natália? Hein? Lembro quando eu falei que a gente não pode ir, embora a ciência da administração possui dados quantitativos e que nos informam indicadores, resultados numéricos, que a gente não pode tomar uma decisão única e exclusivamente nesses resultados. Nós temos que procurar interpretar e ter a sensibilidade de ver se aqueles resultados eles são coerentes ou não. Por exemplo, a nossa tomada de decisão, com certeza, na nossa vida, não é utilizada apenas em números. Vou dar um exemplo para vocês simples. Se eu vou comprar um carro, quais são os critérios quantitativos que eu decidi para comprar o carro? Então a gente pode dizer potência, economia, preço, forma de financiamento. Será que foi só isso que a gente decidiu? Será que a gente não pediu a opinião do parceiro ou da parceira? Será que a gente não adaptou o carro aos nossos interesses sociais? Por exemplo, se eu gosto de esporte, um carro para carregar as bicicletas, prancha, skate, animais. Isso a gente não coloca no papel. Mas vocês observem que os critérios qualitativos, eles são agregados aos quantitativos para que a gente tome a decisão. Então, os critérios qualitativos a gente pode interpretar como um iceberg. A gente só vê a decisão como... Desculpa, a gente pode interpretar a decisão como um iceberg. A gente informa e vê apenas o pico do iceberg. Vocês observem que embaixo dele tem uma imensa estrutura, que ali está incluído não só os aspectos
quantitativos, como também os qualitativos que fazem com que a gente tome uma decisão. Então, o que eu quero confirmar com vocês, afirmar com vocês, lembrar vocês? Tudo aquilo que a gente vai ver, não podemos acreditar cegamente. Tem que ter a crítica de vocês. E digo que o sucesso do administrador está na sua sensibilidade. Eu acho que é por isso, não estou puxando sardinha para essa turma que 70% são mulheres, eu digo o seguinte, na administração elas têm se saído muito bem pela acuidade, né? Às vezes não tanto pelos dados quantitativos, mas pela sensibilidade e equidade que acrescenta na tomada de decisão e que essa decisão ela se amplia e se torna mais próximo do sucesso. Então, a gente vê, por exemplo, isso eu não posso discutir com a engenharia. Eu vou montar um prédio, não tem discussão, não tem choro, não tem ai-ai, não tem mimimi, não tem nada. É uma estrutura precisa e que tem que ser calculado, porque senão o prédio cai. No nosso caso, não. Num determinado ano é uma situação, neste determinado ano que nós estamos passando por uma situação pandêmica anormal, que eu nunca passei na minha vida, com certeza vocês também não passaram, todas as nossas atitudes são mudadas, o nosso comportamento emocional, tanto aluno como professor, é mudado, e aí as decisões são diferentes daquelas tomadas em situações anteriores. Então eu me alonguei um pouco nesse o que são finanças, não para dizer que o que é finança, o conceitozinho de finança, claro que é para administrar recursos, mas a importância do nosso trabalho é a preocupação da nossa acuidade em olhar com muita crítica os resultados que a gente obtém nos modelos que a gente utiliza. Perfeito? Então é isso aí. E aí ele pede para explicar o que é administração financeira. Aí tudo bem. Aí está mais voltado à parte da ciência. Aqui, ó. Né? Então esse conceito aqui mais frio, né? ele até diria que a administração financeira, no conceito, que diz que são técnicas, modelos e métodos, processos necessários para gerir recursos financeiros. Né? Observem que por mais que ele discuta aqui, ó, quando ele começa a entrar na profundidade dos números, parece que eles esquecem que a administração financeira também é isso tudo aqui, mas claro, agregado dos aspectos subjetivos. Até porque quem gere, quem gesta, quem administra são pessoas. E pessoas têm suas características, sua maneira de tomar decisão. Isso é importante. Beleza? Tudo bem? Vamos para um segundo aí, slides? Bom, alguns nós vamos passar rapidamente, não quero incomodar vocês, mas olha só, finanças corporativas, aquilo que a gente falou, por isso que eu quis me antecipar, são estratégias, né, que a gente vai utilizar na aplicação de empresas, principalmente aquelas que dão lucros e são privadas. Então, todo o nosso livro-texto, todo o nosso conteúdo é voltado para as empresas privadas. Isso a gente já falou. E aí, ele falou em o que é finanças, o que é administração financeira. Depois ele fala também fala ele fala que nós vamos estudar as finanças corporativas e depois ele fala ele busca também lá no nosso início do nosso curso de administração qual é a função do administrador financeiro, que vocês sabem que não necessariamente, até diria para vocês que as funções do administrador financeiro nada mais é que aquela velha regra da administração, do que é administrar, né? Usando aquelas funções lá, né? Que vocês já aprenderam lá no início do curso, que também é trazido para a área financeira. Que é análise, planejamento, controle e controle, né? De forma mais simples, né? Você analisa a situação, toma conhecimento da situação,
tomou conhecimento da situação, procura planejar, depois procura desenvolver controles para ter resultado e para ter resultado. Vocês que estão com a cabeça mais próxima das disciplinas que foram dadas, qual que é a função do administrador? Que tem uma regra lá que é PCCA, não sei, eu não lembro muito, que é planejar, controlar. Quem lembra isso lá? Que até quero lembrar aqui, é POC3, isso mesmo, que é planejar, organizar, controlar, mas aí eu só disse um C1 e o outro, controlar. O que mais é do C3 ali? Eu sei que sim, coordenar, comandar e comandar. Certo. Então, esse aí é uma visão mais ampla, mas que eu diria o seguinte, que ele é muito facilmente adaptado às funções do administrador financeiro, né? Lá, o PO3, planejar. Aqui o Assaf Neto, ele age mais como um consultor. Quando eu chamo, ele está voltado mais isso. Por quê? Deixa eu dar um exemplo prático. Por que ele pensa um pouquinho ali diferente, um pouquinho mais? É aquele negócio, né? E se ele é o gestor financeiro, se ele é chamado na empresa para resolver um problema financeiro, o que o consultor faz? Ele já não parte, por exemplo, para o planejamento direto, na concepção dele, né? Ele primeiro faz o quê? Ele estuda o meio ambiente, estuda a pessoa, estuda o seu oponente, analisa, vê como é, o que está vendo. Bom, tomou conhecimento, aí ele começa a propor ideias, né? Propor ideias para o futuro, que é o planejamento. Fez esse planejamento, ele bota em execução. Aqui ele não fala, mas ele bota em execução. E depois o que ele fala? Ele começa a controlar. Né? E aí, aqui tem um item chamado comandar, que é importante, que é a liderança das pessoas, porque nenhum projeto vai para frente se não tiver um bom executivo. Em função. Isso é só estou buscando linkar aí com as nossas disciplinas, que a nossa disciplina não é uma caixinha isolada, que ela está interligada com as demais. Mas vamos mais para frente. Bom, esse eu vou abrir aqui e gostaria de aumentar, porque eu diria que seria o conceito, mais importante do nosso curso. Então, nós vamos falar 99% deste conceito, que é o objetivo da administração financeira, está diferenciado da função financeira, né? E que nós vamos falar nós vamos falar aqui umas 10 vezes por cada encontro que nós tivermos. Por quê? Todo o objetivo da administração financeira, né, voltado neste raciocínio que a gente vai discutir, é que foram montados seus modelos, a sua concepção, a sua filosofia. Então aquilo que a gente diz, esse de todos que eu vou mostrar hoje de manhã, esse tem que ficar grande. E eu vou sempre perguntar para vocês, qual que é o objetivo da administração financeira? Aí ele diz, o objetivo é maximizar a riqueza dos acionistas. Aí eu botei lá em azul, maximizar a riqueza, para entender melhor o valor da empresa, e acionistas, os donos da empresa. Bom, então eu queria esmiuçar e mostrar a importância disso. Primeiro, eu já questionaria o seguinte, onde está? Onde está a palavra lucro? Falei tanto lucro, que o objetivo lá, que a gente vai estudar finanças corporativas, eles perseguem o lucro. E por que o objetivo da administração financeira fala em maximizar a riqueza dos donos da empresa e não fala em lucro, neste primeiro momento? Primeiro, vamos simplificar. O que a gente entende, o que eles querem dizer por maximizar?
podia ser simplificado, né? O objetivo é dar lucro para os donos da empresa. Não deixa de estar errado. Aqui a gente subiu um patamar um pouco mais acima, mais filosófico, mas é importante. Esse conceito ele é mais abrangente. Obter o valor máximo, perfeito. E aí eu diria o seguinte, para entender bem, é isso aí, significa que em administração financeira e voltado a essa nossa disciplina, esse valor máximo que disse o Alexandre, significa o seguinte, ter uma única resposta entre todas do universo. Então, assim, não existe uma melhor situação. Aí eu digo para vocês, já começa uma crítica. Né? Poxa, será que a gente consegue identificar a melhor alternativa, a única melhor? Primeiro, que não é tão fácil. E segundo, mesmo que a gente consiga, ela pode não ser viável. Então já começa a gente a discutir. De repente, a mais apropriada para o momento seria interessante. Talvez é a maneira como a gente mais age dentro do dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês. E perguntar para o Alexandre. Alexandre e os demais aí. Se eu tivesse que maximizar os meus resultados durante todo o curso de administração financeira, como é que eu traduziria essa minha expressão em dados reais? Então, diz assim, eu queria dar um exemplo que eu queria maximizar os resultados do meu curso durante os 4 anos que eu passei na Universidade Federal de Santa Catarina. O que significa o maximizar? É isso que eu quero mostrar para vocês. Aonde que está a maximização e também a viabilidade desse assunto. E talvez a dificuldade também. O Alexandre chegou bem próximo ali. É isso aí, é o valor máximo. Mas vamos exemplificar para a gente ficar no nosso cérebro aí. Então eu diria, vou dar um exemplo para vocês, que maximizar, eu disse assim, não, eu maximizei o meu resultado enquanto eu fui aluno do curso de administração. É dizer o seguinte, dentro desse conceito, é tirar 10 em tudo do primeiro ao 4º ano, né? Tirar 10 em tudo de primeiro ao 4º ano, porque se alguém fosse fazer alguma análise, diz assim, não existe outra alternativa melhor do que tirar o 10. Atingir o máximo é a solução perfeita. Bom, primeiro eu pergunto, isso é factível? Pode acontecer. Mas olha só a dificuldade de chegar. E segundo, será que há necessidade? Será que meu esforço que eu vou colocar para tirar 10 em tudo seja necessário o suficiente? Se eu fizer uma relação entre custo e benefício? Será que se eu for um aluno média 7, eu vou ser o pior profissional do mercado ou posso ser o melhor? Então eu quero dizer que nota 7 é boa, mas nós não maximizamos. Onde que eu quero chegar? A tentativa do objetivo da administração financeira é eu tentar chegar neste ponto, nesta resposta única de toda a minha população, de todo o meu universo. É o que a gente estuda muito em pesquisa operacional, em termos de maximização. Tá certo? Então, todos os modelos foram criados para isso. Só que é por isso que eu digo, por isso que aquele primeiro conceito lá é importante de dizer o seguinte, a arte. Então, de repente, eu com um outro resultado mais factível à empresa, eu possa tomar uma decisão e, de certa forma, manter a minha empresa sustentável. Bom, mas vamos continuar. O objetivo é esse. Então, a gente sabe que é isso aí. Então, todos os modelos foram criados para isso. Cabe a nós agora saber se vale a pena, se não vale, se a gente fica com ele, se não fica. Por isso, a importância da nossa crítica em cima dos resultados. Bom, ok. E aí eu vou continuando. O objetivo é maximizar a riqueza. Por que ele não diz assim? O objetivo é
conseguir ao máximo, vamos interpretar, o lucro dos donos da empresa. Por que ele não falou lucro? Ele falou valor. Interpretar essa riqueza como valor. Porque o objetivo da empresa, num primeiro momento, numa visão bastante filosófica na área financeira, é que eu devo investir no potencial da empresa que tem como consequência o lucro. Exemplo prático, bem prático. Deixa eu ver aqui um bem prático. Por exemplo, uma pessoa que não é abastada, eu pergunto, uma pessoa que não é abastada, ela tem valor ou não tem valor? Só porque uma pessoa é abastada, em outras palavras, mais simples, só porque uma pessoa que não é rica, ela pode ou não pode ter valor? Sim. Vou dar um exemplo simplesinho para vocês. Vamos supor, coisa que não é só para mostrar para vocês, coisa que não é da atualidade de vocês, mas é assim, vamos supor que eu tenha uma filha e chega um gajo, um rapaz, e queira namorar minha filha. Coisa que não se faz hoje, né? Mas é só para vocês entenderem aonde que eu quero chegar. Vamos supor que tradicionalmente ele chega lá, ô coroa, mas não vai dizer isso porque está fora dos padrões. Mas olha o seguinte, olha, eu quero namorar sua filha. Tá bom, senta aí. Quem és tu? Ah, eu não tenho dinheiro, mas eu estudo, passei no vestibular, sou um dos primeiros alunos, um dos melhores alunos de administração, faço curso de inglês pela universidade, minha família não tem dinheiro, eu fui contemplado para estudar daqui a um ano, para aperfeiçoar meu inglês daqui a um ano, fora do Brasil, e aí ele tem vários projetos. Bom, o pai que vê isso diz assim, esse menino não tem dinheiro, tudo bem, mas tem um valor. Então ele pode dar resultados não só financeiros, como sociais e psicológicos para minha filha. Bom, perfeito, namora. Passou 2 anos, largou a universidade, mentiu que tinha ganhado uma bolsa no exterior para inglês, puxa fumo, não quer saber, e papapá, e papapá, papapá. Eu pergunto, que deu valor? Então observe o seguinte, o valor ele é gerado em função de um projeto. Só que esse projeto tem que dar lucro. E aí, por quê? Tem que gerar dinheiro para ele poder se sustentar. A mesma coisa como o namorador ali. Ele não tem dinheiro, mas tem projeto, gerou valor. Mas se ao longo do tempo ele não transformar esse valor em dados quantitativos para poder se autossustentar, para ter lucro, então o valor dele vai a zero. É a mesma coisa vocês. Vocês têm uma alta expectativa no curso de administração para que dê resultados. Então vocês têm um valor alto pelo curso de administração. Uma consideração bastante grande para o futuro. Veja bem, não é no momento. Mas em algum momento, esse curso que vocês fizeram, esse investimento que vocês fizeram, vai ter que gerar lucro. Vai ter que gerar um resultado. Vocês têm que ter uma vida melhor em função disso. Então, voltando. Então, quando eu digo que eu tenho que maximizar a riqueza, na verdade é o valor, na verdade a empresa no primeiro momento ela pode nem ter recursos, pode ter até prejuízo no momento, mas ela tem projetos futuros que fazem com que chame a atenção do investidor
e motivem ele a investir na empresa. A maneira mais fácil de ver isso aí é o conceito abaixo, explicando o que é conceito. Numa empresa grande, numa sociedade anônima de capital aberto, onde ela tem as suas ações na empresa, esse conceito fica mais visível. Às vezes, a gente vai no balanço dela, nos últimos anos ela não deu resultado, mas o seu preço de ação está lá nas alturas, porque a expectativa né, de ela dar lucro é grande, então eu invisto nisso. Então, no primeiro momento, a empresa não necessariamente é gerar lucro, e sim expectativas positivas para atrair o investidor, mas que ela vai ter que transformar. Então, empresas, por exemplo, que respeitam o meio ambiente, como a Natura, por exemplo, cria uma motivação para o investidor para investir dela. É possível até que por ela ter que investir nesse meio ambiente, ela tenha que gastar muito e muitas vezes pode até custar ter resultado. Olha o que aconteceu com aquele jogador português, não sei se vocês sabem, deve ter sabido, olhado nas redes sociais, como é que é o nome dele? Jogador de Portugal, Cristiano Ronaldo. Obrigado, Natália. Cristiano Ronaldo. Ele simplesmente, o que ele fez? Coca-Cola tem um alto valor agregado, né? Tem uma cotação alta, porque é uma empresa que tem bons projetos e ela tem o seu valor, o seu preço da sua ação no mercado é considerável alto. Alguém importante disse o contrário e que afastou as Coca-Colas, ela disse que perdeu 4 milhões ou 4 bilhões, quer dizer, na verdade simples, as ações caíram em função disso. Ou seja, mostrou quer dizer, que esse valor não é bem como ela propaga, que o importante era tomar água, tomar suco e não tomar refrigerante. Então, você vê a sensibilidade do valor. Então, a preocupação não é que a empresa é mal administrada e teve prejuízo, ela nem tem prejuízo, pelo contrário, os resultados são altamente positivos. Mas as suas expectativas futuras, dizendo o seguinte, pessoal, não tomem refrigerante, tomem água. É possível que no futuro essas vendas não aconteçam e vá prejudicar a empresa. Aí os investidores preocupados com isso, né, o que fizeram? Vende as ações. Então, numa empresa a gente consegue ver bem esse conceito. E por que eu estou me detendo nesse conceito? Porque esse conceito vamos supor, a estrutura de toda a nossa teoria e todos nossos modelos que a gente vai utilizar para administrar a empresa. Então, o que é riqueza aqui dos acionistas, para explicar para os donos da empresa, é o valor de mercado medido pelo preço da ação, isso que eu expliquei para você. Então, por favor, fiquem com isso na cabeça e veja bem, alguém falou, o Alexandre, a polêmica, sim, é polêmico, mas eu quero dizer para vocês que as coisas, provavelmente, e o que eu tenho percebido e acompanhado, agem mais ou menos assim. Muitas vezes a empresa tem um patrimônio financeiro imenso, está lá os balanços, nos últimos 10 anos, lucros que vêm subindo sensivelmente os seus lucros. Mas uma empresa que vende cigarros, por exemplo, o futuro dessa empresa, a princípio, no Brasil, está fadado. Diz que ela está entrando em outros países, etc. E tal. Então, por mais que ela tenha dinheiro, o preço da ação dela pode não ser compatível com o poder financeiro que tem em função das expectativas dos investidores em projetos futuros. Perfeito? É claro, veja bem. O nosso negócio é lucro. Claro que é. Eu só vou botar mais uma pimenta aí, mais uma pimentinha aí, que é dito aí. Vocês estão fazendo um curso.
que a expectativa é ganhar lá na frente. Vocês, no momento, não estão ganhando nada. Estão investindo. Estão gerando valor. Vocês estão gerando valor para que, quando formados, entrar na empresa e competir com algum emprego, vocês se mostrem capaz e que possa para essa empresa dar resultados. Essa empresa administra, a empresa continua no momento não ganhando dinheiro, mas à medida que as coisas vão acontecendo, vai aparecendo o dinheiro. Claro que é preciso, porque se esse dinheiro não aparecer, o dono da empresa, no caso, especificamente nesse exemplo, vai fazer o quê? Fora. Então, quer dizer, entre o investimento e o dinheiro no momento, por isso a administração financeira 1 e financeira 2. Vocês, para fazer esse investimento, não abandonaram o dia a dia. De alguma forma, estão gerando recursos, não necessariamente o lucro, mas recursos para a autossustentação. Beleza, pessoal? Vamos para frente? Então, guardem isso. O objetivo da administração financeira é o conceito mais importante que a gente está tendo hoje e que vão guardar até o final do semestre. Eu sempre vou perguntar e para deixar, para vocês não esquecerem mesmo, provavelmente eu vou perguntar na avaliação. Porque é importante e não pode ser esquecido. Bom, aqui nós temos ali agora alguns conceitos mais simples, mais cotidianos, que é importante a gente saber. Alguém tem noção de o que seja taxa mínima de atratividade? O que isso chama, o que isso diz para vocês? Valor, então Camilo, o Alexandre falou, valor que seja interessante para a empresa e para o cliente. Perfeito. É o nosso financista. É isso mesmo. A taxa mínima de atratividade significa que é aquela que eu tenho. Por exemplo, bem simples. Vamos supor que eu tenho um dinheirinho que esteja aplicado num produto bastante simples, que é a nossa poupança. Então, hoje eu digo assim, qual que é a tua taxa mínima de atratividade? Ou eu tenho aplicado, ou mesmo que eu não tenha, vamos ser mais duro ainda, eu não tenho nenhum dinheiro, sou estudante, estou zerado. Mas qual que é a taxa mínima de atratividade? Olha, a taxa minha de atratividade, se eu conseguir aplicar na poupança e tiver um rendimentozinho, eu já me considero satisfeito. Ok? Ou eu posso dizer, não, se eu tivesse algum dinheiro sobrando, eu queria aplicar, por exemplo, em fundos de renda fixa e menos do que a poupança hoje está dando 2%, 3% ao ano, talvez até um pouquinho menos ao ano. 2% está bem fraquinho. E que o fundo ou tesouro direto esteja rendendo aí 5%, 6% ao ano. Então eu posso dizer, olha, se eu tiver algum dinheiro, eu só aplico nisso. Você gera uma taxa que traga satisfação para você. E por que eu estou explicando isso? Por que é útil no nosso... Pelo seguinte, porque quando eu vou fazer algum tipo de investimento, quando eu vou fazer algum tipo de aplicação financeira, eu me baseio naquilo que eu tenho ou a expectativa que eu espero. Por exemplo, bem simples, me formei, alguém me convida para abrir uma pequena empresa. Essa pequena empresa, fez um plano de negócio, esse plano de negócio me indicou que o retorno, o valor presente líquido, que a taxa interna de retorno, ela é de 20% ao ano. Opa, interessante. Eu quero entrar nesse projeto. Claro que vou analisar os riscos, né? Tem que haver uma relação. Bom, só que é o seguinte,
Por que, que eu me motivei a entrar nesse empreendimento? Porque a taxa mínima de rentabilidade que eu tenho ou que eu espero está bem abaixo daquilo que eu posso conseguir. Eu fico pensando, poxa, se eu tivesse dinheiro, aplicaria no Tesouro Direto, está dando no longo prazo aí ao ano uma taxa de 5%, aproximadamente 5, 6%. Poxa, e esse aí vai me dar um retorno de 20%. Então ele está superior àquilo que eu espero. Então há sempre uma preocupação de, na verdade, em suma é isso, quando eu for fazer qualquer tipo de investimento ou melhorar a empresa, quando eu digo melhorar a empresa, vai ter que investir para ver os futuros resultados. Não é isso? Quando eu digo que eu vou investir nessa empresa e vou ter o resultado, ela tem que ser melhor daquilo que eu já tenho. No lado contrário, isso no caso de aplicação financeira. E quando eu falo, por exemplo, em custos e empréstimos, eu também tenho uma taxa mínima de atratividade. Eu vou lá, se eu vou precisar de um empréstimo, eu digo, eu tenho num banco uma taxa de 70% ao ano. Se fosse 1,5%, não, acho que 1,5% vai dar uns 20%, vamos botar 30% ao ano. Isso ainda se conseguir baratinho, 30% ao ano. Um outro banco, você vai lá no outro banco e diz, aí você pega, vamos supor que deixa eu até fazer essa continha aqui, geralmente a taxa é 1,5 ao mês. É mais 12,5. Isso, vai dar 19,5%, 20%. Excelente taxa. E aí eu faço um cálculo, um pré-cálculo, e digo assim, poxa, se eu botar esse dinheiro na minha empresa, eu posso dominar um pouquinho mais o mercado, eu posso evoluir um pouquinho mais na minha empresa, eu posso vender um pouquinho mais. Então você tem isso na sua mente. Até porque dizendo que aquele custo de 20% ele adaptava a sua empresa. Bom, isso é a sua expectativa, é a sua taxa mínima de atratividade, até mesmo para empréstimo. Aí você vai no mercado e vai tentar buscar esse dinheiro. E alguém oferece lá 25, 30, 40, 45 e assim vai para frente. Então eu vou dizer assim, olha, eu tenho o luxo de dizer que não vou querer, porque essa taxa que vocês estão oferecendo não é para mim a mínima, ela não é atrativa. Porque para a minha empresa ela cabe bem desse tamanho e vocês estão oferecendo outra. Então são linguajares que a gente vai falar. Eu não vou falar mais quando eu tiver um resultado, eu não vou falar, porque essa aqui é melhor, essa aqui é pior. Eu vou dizer, olha, a taxa mínima de atividade que eu tenho é tanto, deu tanto. Qual que é a sua decisão? Perfeito? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Dúvidas? Perfeito. O Alexandre, nosso financista lá, em 1 minuto respondeu. Mas é isso mesmo. Vamos para frente. Aqui eu dei um exemplo para vocês, estou dando um exemplo para vocês, que é a taxa mínima de atratividade, quando a gente vai utilizar na empresa, a gente vai utilizar vários indicadores. Como eu falei, eu tenho como referência a caderneta de poupança, se fosse para pessoa jurídica, eu tenho a Selic, que lembrando bem, quem acompanha a Selic estava em 3,5%, o Banco Central agora elevou para 3,5%, 4,25%, aumentou mais 0,75%, 3,5%, 4,25%, aí foi para 4,25%, e ainda ele já informou que até o final do ano essa taxa de juros, que a gente chama de Selic, essa taxa Selic, vai chegar a 6,5%. Então ela vai aumentar para inibir um pouco o consumo, porque eles estão sentindo que a inflação está aumentando aí por várias situações, por causa do dólar, por causa das secas, etc. E tal. Então essa taxa Selic é uma taxa mínima de atividade para a gente. Se eu tiver que fazer uma aplicação, não necessariamente eu vou querer dar poupança só do Selic, eu vou querer a Selic mais alguma coisinha. Tá? Então é isso aí. Vamos ter também o chamado que a gente chama de VAC, que é o custo médio ponderado de capitais, muito utilizado para empresas. Ou seja, nós, pessoa física, temos uma taxa já de preferência. A gente pode citar, a mais comum é a poupança. Para a pessoa jurídica, ela tem uma cesta maior. Pode ser a taxa de juros de longo prazo, pode ser a Selic, pode ser o CDI,
Então, ou seja, são taxas de referência que a gente utiliza no nosso investimento. Beleza? Para frente. Outra coisa, extremamente importante esse aqui, ó, custo de oportunidade. É outro conceito assim que a gente vai... Quero dizer para vocês que eu estou passando por vocês através dessa informação, não é para cansar vocês, é que eu quero deixar registrado que essa forma de falar que a gente vai utilizar muito. Muitas vezes a gente deixa de entender. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou perguntar nesses termos, com um linguajar de mercado, e a pessoa deixa de responder de uma forma muito simples por não entender esse conceito. Então, por isso que eu estou deixando registrado, para, se por acaso não lembrar, voltar lá. Mas é importante. O que seria custo de oportunidade? Quem poderia dar uma dica aí? E para que serve na administração financeira? Pode ganhar mais ou menos? Sim. Tá certo. Pode ganhar mais ou menos. Deixa eu ver se eu posso encaixar aqui. Eu não sei bem, porque se tu pudesse explicar para a gente, talvez tinhas acertado no alvo, mas só com essa frase, é por aí. O custo de oportunidade também está ligado muito a uma decisão pessoal ou da filosofia da empresa. Pessoal, pessoa física, jurídica. Por exemplo, eu medi no final do ano relativo à escolha da pessoa. Também está dentro daquilo que a gente vai discutir. Mas, por exemplo, assim, ó, a minha empresa fechou o ano com lucro, com taxas de retorno maior do que a inflação, tive ganho, tem perspectivas para o futuro, mas o resultado que ela obteve, já com ganho, com resultado, eu pergunto, em termos de análise, em termos de maximizar a riqueza dos acionistas, aquele objetivo, é o suficiente? Quero dizer o seguinte, então a empresa que teve ganho, não deve nada, tem boas perspectivas e teve um determinado retorno, eu tenho que analisar o custo de oportunidade, ou seja, eu tenho que verificar se meus concorrentes, se o mercado está acima ou abaixo daquilo que eu produzi, daquilo que eu gerei. Opa, vamos supor, o retorno dos meus investimentos deram 20% ao ano. Eu fui, analisei o mercado, depois vou explicar como é que a gente analisa isso, e verifiquei que a média das empresas, do tamanho das minhas empresas, do perfil da minha empresa, do risco da minha empresa, estão dando 25%. Opa, eu tenho um custo de oportunidade, eu tenho uma perda. Se eu disse que a minha deu 20, a média está dando 25, eu tenho um custo de oportunidade de 5, eu tenho que analisar o que é isso aqui. E olha só, embora eu tenha ganhado, tenha tido retorno, não tinha tido prejuízo, mas eu não maximizei os meus resultados. E perante esse objetivo da administração financeira, eu tenho um custo de oportunidade. Que custo é esse? Que perda é esse da oportunidade? Por exemplo, eu posso estar trabalhando com pessoas ineficientes. Segundo, eu posso estar trabalhando com material obsoleto. Terceiro, eu posso estar utilizando estratégias obsoletas. Então, eu quero dizer que esse custo é importante que eu analiso, é importante que eu veja para poder me calibrar perante aos meus concorrentes. Só que é um termo pessoal. Vamos supor que eu diga o seguinte, não, eu quero ser assim como eu sou. E fica assim. Está bom assim. Eu não quero comprar mais equipamento
me endividar mais na busca de melhores recursos. Não, esse equipamento para mim está bom. Quer dizer, está bom para ele. Então ele está consciente que por ele tomar aquela decisão, ele tem um custo de oportunidade. Uma perda, mas consciente, mas também por opção dele. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal de custo de oportunidade. Vamos supor que eu seja convidado para dar aula uma das melhores escolas de administração financeira do Brasil. Fundação Getúlio Vargas. Vou lá e meu salário vai para 3 vezes mais. Bom, também não é muito, né? A gente não ganha bem, aumentar 3 vezes não é grande coisa. Mas não interessa, foi triplicado. Pego a minha família e vou para São Paulo. Feliz da vida, conceituado perante meus colegas. Puxa, todo o esforço que eu fiz deu um resultado, até financeiro, etc. Passado um ano, eu tenho um problema que a minha mulher quer voltar. Meu filho tem rinite, minha mulher antissocial, não gosta de aproveitar as coisas boas que tem em São Paulo, e reclama, e reclama, e reclama. Aí eu vou ter que tomar uma decisão. Eu terei um custo de oportunidade, ou seja, me separo e continuo dentro do objetivo da administração. Olha só, dentro do objetivo da administração financeira, eu estou maximizando meus resultados. Mas o lado qualitativo, eu não vou analisar, não vai fazer parte da minha decisão. Eu pego e peço retorno pela Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, perco o salário e continuo numa instituição boa, mas não maximizei os meus resultados, por exemplo. Então, a decisão que eu tomei, eu sei que eu deixei de ganhar, existe um custo de oportunidade, é consciente, mas eu vou fazer assim, eu vou tocar assim. Porque a minha vida não é números, não é só a maximização. É uma decisão tomada em conjunto de dados, de critérios qualitativos e quantitativos. Então é importante que eu tenha esse conhecimento. Isso é muito... Ah, minha empresa, puxa, deu 25% de retorno. Beleza? Ótimo. Dentro do conceito, você vai lá no mercado, compara e diz, não, lá eles estão dando 45% de ganho dos retornos dos investimentos. Bom, aí eu vou ter que analisar ou a minha gerência, ou o meu mercado, ou o meu produto, ou a minha matéria-prima, e aí etc. Mas se eu disser assim, não, mas eu estou satisfeito com isso, eu vou continuar assim, eu não quero investir mais e vou fazer uma relação de custo-benefício e vou decidir o que eu quero. Beleza? Então, olha só. Dentro do que a Natália falou, poder ganhar mais ou menos perfeito, e o relativo, dentro daquilo que eu falei, essas duas informações que a Natália falou, está dentro do raciocínio. Talvez ela pudesse explicar melhor, se falasse ali com a gente, se contasse a ideia, para poder explicar esses dois. Mas o que ela falou se encaixa perfeitamente no conceito. Vamos para frente. Uma coisa que a gente vai falar muito, e que nosso mercado nós vamos falar muito em risco e retorno. E todos vocês sabem, né? A grande preocupação disso aí. Opa! Hora da frequência, 11h30. Vamos lá fazer a frequência. Tem 16. Puxa vida! Acho que atingimos 100% hoje, hein? Porque o 17 que eu tenho, eu estou incluído. Pô, olha... Isso me motiva a não fazer prova com vocês, hein? Brincadeirinha, hein? Eu vou fazer uma avaliação mais fácil. Então, poxa, 100% de presença hoje. Obrigado, pessoal. É isso aí. E vamos para frente. São essas vias de mão dupla, que isso faz parte da nossa vida, que é isso aí mesmo.
Nem sempre o sabedor das melhores técnicas é o que tem sucesso. Conheço muita gente na empresa que tinha grandes processos, mas antissocial, e não sabia viver em conjunto, e as coisas, e que ele nunca teve uma projeção positiva. Haja vista, no limite, se alguém passa tarde, mas se alguém vê, como é interessante ver essa série, esse quadro, porque é muito bacana, porque ali mostra o quê? Que, embora cada um possa dominar uma técnica, mas ela só é válida se é feita em conjunto. E o lado emocional é influência. Agora me lembrei disso. Olha só. De repente, teve do arco e da flecha. Eu sou o melhor, podia botar o melhor atirador. Mas se ele não está entrosado, integrado com a equipe, não vai para frente. Hoje, vocês sabem melhor do que eu, quando a gente vai pedir um emprego, eles não estão muito preocupados com a sua formação em primeiro lugar. Mas me lembro dos primeiros testes que faziam, era o seguinte: bota todo mundo numa sala e eles observam muito a sua integração com a equipe. Então mostra que você tem, claro, que depois ele vai ver, bom, mas como é que se faz isso? Como é que se calcula isso? Como é que faz aquilo? Mas no primeiro momento, eu só boto para dentro da minha empresa aquele que tem, talvez, a habilidade de poder trabalhar em equipe. Isso é fundamental. Fundamental. Né? Então, nem sempre o sabedor saberia que sabia. É isso aí. Sabe, é isso aí. Então, voltando aqui, risco e retorno, então aquela minha preocupação do risco e retorno. Meu retorno está muito aliado ao risco, né? Então, ela é composta rapidamente apenas de uma taxa, a gente vai ver isso, taxa livre de risco, aquela taxa básica, vamos supor assim a taxa de poupança, e se eu quero melhorar, quero ter um retorno melhor, eu agrego algum prêmio ao risco, ou seja, eu me arrisco mais. Por exemplo, saio de poupança e vou aplicar em ações, em fundo de ações. E aí eu vou ter um retorno melhor, mas esse prêmio pelo risco eu vou pedir um retorno melhor, mas isso aqui vai influenciar muito no meu retorno, que eu posso ter maior ou menor. Por exemplo, eu vendo software, tenho uma empresinha de software, e tenho um determinado retorno, corro um determinado risco. E aí eu tenho uma empresinha que não está registrada, que é de sucata, que eu compro ferro e fio de cobre, cuja origem não é comprovada. Claro que ela vai ter um retorno melhor do que a sua concorrente, que faz tudo direitinho. Mas, em compensação, ela tem um risco alto e, consequentemente, esse retorno total pode a qualquer momento acabar. Então, esse retorno total que eu espero, esse risco que eu quero correr, ele tem que ser muito bem pensado para que eu tenha ganhos por muito tempo. Porque, por exemplo, se eu pego uma empresa do mesmo, me lembrei agora da Ferro Velho, né? Saiu uma reportagem aí, e isso acontece até aqui em Florianópolis, né? Eles arrebentam cabo, os semáforos ali, as sinaleiras, não funcionam mais porque é roubo de cobre. E esse roubo de cobre aceita isso aí. E aí, consequentemente, ele vai ter um retorno melhor. Mas também já vi muitas delas serem fechadas no curto e médio prazo em função desse risco que ele corre de uma forma errada. Então, só para lembrar, resumindo, todo retorno que a gente quer melhorar, está aliado a um risco. Não é isso? E esse risco tem que ser muito bem calculado para que se tenha retorno melhor. Então a gente vai ver que esse conceito aqui, quando a gente for fazendo nossos cálculos, mais na prática, ele serve mais para a prática, e aí eu vou mencionando ele. Está aqui a taxa livre de risco, ou seja, a taxa básica. Eu quero melhorar. Olha, quanto que eu vou aumentar? Esse é o risco. Quanto que eu vou ganhar retorno? Mas isso é válido? Isso é sustentável? Isso põe em risco a empresa? Então, é uma coisa que a gente vai estudar. Vamos para o finalmente? Então, isso aqui eu já conversei com vocês. Eu vou pular nisso. Isso aqui a gente já conversou. Quero dizer para vocês que aquilo que eu disse para vocês, que nós vamos transitar em toda a área da empresa,
né? Toda a área da empresa. E aí, só quero mostrar para vocês quais são nossos instrumentos de trabalho para encerrar. Então, nós vamos trabalhar com um balanço patrimonial. Vocês só vou informar que é o balanço que a gente vai trabalhar, que a gente chama de uma peça contábil, né, que já é conhecido de vocês. Vamos trabalhar com uma demonstração de resultados e, por último, nós vamos trabalhar com um fluxo de caixa. Então, são esses 3 instrumentos que nós vamos ter que ter em mãos para poder fazer, para decorrer em toda a nossa disciplina. E exatamente isso, se eu quiser, se uma empresa me pedir alguma informação dentro desse nosso métier, dentro desse nosso conteúdo, o que vocês vão ter que pedir para a empresa é exatamente essas 3 peças contábeis. Quero a demonstração de fluxo, e todas elas são publicadas, tá? São publicáveis, é público. Fluxo de caixa, demonstração de resultados e balanço patrimonial. Com isso, a gente vai fazer a festa de iniciação financeira 2. É isso aí, meus amigos. Hoje ia sair um pouquinho mais rápido. Vamos acabar um pouquinho mais rápido. É muito tagarelei mais uma vez aí, mas é importante a gente fazer, a gente conversar sobre esse assunto. De vez em quando é importante vocês passarem por esse... Porque eu vou usar esse linguajar e às vezes a pessoa não sabe resolver ou tem certas dificuldades, até por não entender esses pequenos. Eu quero forçar que são esses e outros, né, conceitos que é utilizado no seu dia a dia. O professor enviou o link do e-mail. Bom, então, começando com aquilo que eu digo. Se nós formos lá no nosso plano de ensino, ele teria que estar registrado. Eu não posso abandonar vocês, ele está lá. Tá certo? Então, se vocês forem lá, logo no início lá, está lá o meu e-mail, o qual eu gostaria de conversar com vocês. E o do Moodle, se vocês forem lá no Moodle, está lá meu nome, olha só. Se vocês forem lá no Moodle, está lá o meu nome. Meu nome tem aquele e-mail ali. Então eu sugiro e peço que vocês conversem comigo pelo Moodle. Tá? Confundi a matéria, não tem? Confundiu a matéria o quê? Não entendi, Natália. Tá certo, pessoal? Então assim, ó, entram no Moodle, eu estou lá, aí vocês clicam ali e falam comigo por ali. Mas o e-mail que está lá no plano de ensino e no Moodle é MV minúsculo, vou botar aqui, mv.ufsc@gmail.com. Ok? Esse é o que está no Moodle, é o oficial para nós conversarmos. Tá certo? Eu tenho outro e-mail, que é da UFSC, mas eu prefiro aquilo que eu disse para vocês. É importante que a gente deixe tudo registrado no Moodle, que é a nossa plataforma acadêmica. Beleza, pessoal? Então, have a good weekend. Tenha um bom final de semana. Ninguém precisa estudar muito, por enquanto ainda estamos em ritmo de, entre aspas, férias. Né? No próximo encontro nós vamos começar com o capítulo 2, que começa bem a parte prática, né? E cujo objetivo é aquilo que eu me propus a fazer, aquilo que eu vou investir, eu estou ganhando dinheiro. Eu estou ganhando dinheiro naquilo que eu me propus a investir? Essa é a pergunta. Que vai ser traduzido assim: o desempenho operacional está contento? Mas isso é secundário. Na verdade, o que eu vou querer discutir com vocês é o seguinte:
A empresa, aquela que se propôs a fazer, por exemplo, fazer prego, ela está ganhando dinheiro por fazer prego ou ela está usando outro subterfúgio? A empresa onde que eu estou empreendendo, fazendo camisetas, eu estou ganhando dinheiro fazendo camisetas? Tirei meu dinheiro de algum lugar e coloquei lá. Eu estou ganhando dinheiro com aquele objetivo, é isso aí. E é isso que a gente vai estudar e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Beleza? Então, um abraço. Se alguém quiser falar, vou ficar uns minutinhos aqui. Bom final de semana.